E aí, nação, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, hoje é segunda-feira, dia 8/6/2020. Como eu já tinha anunciado na comunidade do canal e também nas redes sociais do canal, hoje eu colocaria um podcast improvisado no ar. Esse podcast, eu pensei nele especificamente. Claro que os demais vão ouvir também. Eu desde já vou agradecer pela audiência e pelo prestígio. Mas quando eu pensei nele, eu pensei numa pessoa que tem a sua correria do dia a dia, trabalha pra caramba e não tem muito tempo de saber tudo que se fala sobre o Flamengo, as notícias, as especulações e outras coisas mais. Por mais que o futebol em campo esteja parado, ainda assim, né, como a gente costuma dizer em live, assunto do Flamengo não falta. Então esse podcast, de forma improvisada, eu estou fazendo em relação, especificamente para você, né, que está aí na correria do dia a dia. E o podcast improvisado que eu falo é porque normalmente isso é colocado numa plataforma específica, num aplicativo. Então, eu fui procurar sobre isso e aí eu resolvi manter aqui no canal, porque é um negócio que não tem imagem rolando, então você não precisa ficar prestando atenção. É uma coisa para você ouvir, só basicamente um resumo daquilo que foi notícia ou destaque da semana, desde a última segunda-feira até no dia de hoje sobre o Flamengo. Então, e se eu fosse para uma plataforma específica, eu teria que pedir para vocês baixar aplicativo. Por isso estou fazendo aqui, mantendo no canal mesmo. E aí eu gostaria que vocês me dessem um feedback, se vocês estão gostando ou sugerir também alguma coisa para poder melhorar o conteúdo. Tá certo? Inicialmente hoje eu teria um convidado aqui, mas ele hoje não pôde porque está meio corrido lá na casa dele, lá tem umas providências para tomar e estava barulho. Fala do Luiz Antônio. Na próxima oportunidade ele vai estar aqui com a gente, vai estar aqui comigo e eu vou convidar outras pessoas também para que a gente possa fazer essa interação. Tá certo? Chega de enrolação, então vamos aí. Essa semana aí, acho que o destaque principal que eu posso falar para vocês foi sobre a renovação do Jorge Jesus. Também teve a concessão, né? Já iniciou já uma conversa para poder renovar para que o Flamengo, né, entre aspas, uma parceria junto com o Fluminense, administre o Maracanã por 35 anos. E aí também teve a especulação sobre a saída do Gerson é um negócio que é impressionante. Ele pode até, amanhã ou depois, pode até se confirmar que ele vai sair, beleza, mas é assim, o que as pessoas tentam fazer com relação ao Flamengo é um negócio absurdo. Também tem um impasse entre o novo patrocinador master, digamos assim, do Flamengo, falo da Amazon, e a volta do falido Campeonato Carioca. Tem um impasse entre prefeito e governador, que eu vou explicar mais ou menos já já. E eu também destaquei a entrevista do presidente Rodolfo Landim, entrevista dada na Fox e entrevista dada no Jogo Aberto. Então foram duas entrevistas completamente diferentes, onde uma ele estava num território não hostil, onde as pessoas não queriam arrancar alguma coisa dele, como se quisesse causar mais polêmica ainda. Então, duas entrevistas que ele deu com um final bastante diferente. Aliás, o Rodolfo Landim se mostrou bastante preparado no que se diz respeito a ir tanto num lugar que é totalmente hostil, igual a Fox, né? Os caras lá, eles queriam mesmo, era causar, era lacrar, como diz aí, né? O momento lacração dos caras. Só que tanto uma quanto o outro, ele estava muito bem preparado. Mas vamos começar por uma especulação que é sobre a possível saída do Gerson. Eu vejo alguns debates, algumas lives falando disso, especificamente de canal que não é Flamengo. E os caras ficam falando de uma forma como se o jogador já tivesse já partindo, como se as coisas já tivessem sido assinadas e sido concluídas. A gente sabe que uma proposta milionária da Europa
muitas das vezes, fica até impossível de você segurar. Mas aí, no caso do Gerson especificamente, curiosamente, desde que entrou o pai do Neymar com parceria com o pai do Gerson, o pai do Neymar começa a oferecer o Gerson à torta e direito para tudo que é clube. E aí eu fico me perguntando, é interesse de quem a saída dele do Flamengo? Beleza, o Flamengo vai ganhar um dinheiro? Ok, mas o Flamengo precisa de dinheiro? Mesmo com a crise, eu acho que o Flamengo não precisa de dinheiro e não teria necessidade de vender um jogador como esse. Porque vai ter que colocar outro no lugar. Para poder pagar um valor semelhante àquele que o Flamengo já pagou para trazer ele, já tem uma peça, então não vai adiantar nada. Ou então paga até mais caro. Eu tava vendo um YouTube aí, o Barreto Flamenguista, e ele falou uma coisa que eu concordei, que é assim, lá na Europa, os caras quando querem comprar alguém, contratar algum jogador, lá não tem esse papo. Se você quiser, deposita a multa inteira ou então não tem conversa lá. É exemplo do Neymar, o PSG não foi lá, não depositou lá toda a multa do jogador e não levou o jogador, e mesmo assim, se o jogador não quiser ir, beleza, o clube tem que devolver o dinheiro e acabou o assunto. Agora aqui no Brasil não, aqui no Brasil especificamente, os empresários eles estão amparados pela Lei Pelé e aí eles fazem o que querem. E a última da vez agora, se vocês forem procurar aí um desses vídeos da Fox, eu não liguei na Fox, apesar de eu ter acesso ao canal, mas eu estava dando uma ronda pelo Facebook e encontrei lá, agora já estão colocando o Rodrigo Caio também nessa levada aí de especulação sobre a saída do jogador. Eu volto a repetir, amanhã a gente pode acordar com a seguinte notícia: o Gerson foi vendido para tal clube da Europa, o Rodrigo Caio também foi vendido para tal clube. Beleza, isso é uma coisa que acontece. Mas no caso específico do Gerson, eu acho uma baita de uma forçação de barra com relação à possível saída do jogador. Tá certo? E o outro destaque para mim é o Campeonato Carioca, a volta do falido Campeonato Carioca. E aí tem um impasse entre o prefeito e o governador. E o governador ele liberou a prática de exercício, treino para a categoria do esporte, mas desde que seguisse a regra, que seguisse protocolo, coisa que o Flamengo já vem fazendo há um tempo. E aí o prefeito se meteu nessa história e parece que deu uma embargada no que o governador liberou, aí cabe, né, cada representante do estado fazer, só que o Flamengo já vem atacado, já aí sendo atacado, quer dizer, já há bastante tempo pela mídia, porque voltou ao treino, e aí o que dizem assim, ó, o Flamengo peita as autoridades, faz na marra, de respeito, alguma coisa assim, sendo que o protocolo do Flamengo ele está sendo elogiado nos quatro cantos do mundo, inclusive por CBF, por FIFA, e está sendo usado como referência. E se coisa boa é legal você ter uma referência daquilo que fez e deu certo. O Flamengo, quando quis fazer o seu centro de treinamento, o que ele foi fazer? Ele foi lá no Atlético Paranaense, que já tinha um que era dado como modelo, foi para a Europa, foi visitar os melhores centros de treinamento para poder trazer o que tem de melhor aqui. Então, o protocolo do Flamengo está sendo visto por aí como um exemplo daquilo que pode dar certo. Assim como a atitude que outros países da Europa e de outros cantos também, que tomaram providência, fizeram alguma coisa tão cedo e hoje tem casos, né, dessa situação que a gente convive aí, que a gente não pode falar o nome, praticamente zerado. Então, beleza, eu acho que o Flamengo não está peitando ninguém, não está desobedecendo ninguém. Quando se fala em volta do Campeonato Carioca, me parece que é um campeonato que tem 30 e poucas rodadas, igual o brasileiro que ainda nem começou. Não, o Carioca é um campeonato que falta, sei lá, 2, 3 jogos, que o Flamengo pode ser campeão antecipado. E os dois que não querem participar, Botafogo, não tem a menor chance, não tá nem credenciado para poder participar. Os únicos a disputar título seria Flamengo e Fluminense. Fluminense também que bate o pé não querendo que volte o Campeonato Carioca.
O Vasco, curiosamente, sem chance também de ser campeão carioca, é o único que está ao lado do Flamengo a favor da volta de treino. Quando você ouve falar de treinamento e de volta do campeonato, de volta às atividades físicas no CT, fala-se, me parece que amanhã eles vão pegar e vão abrir o Maracanã, por exemplo, vão encher de gente lá e vão botar. Não, não é assim que funciona. E para isso, para que os clubes não sejam autorizados do nada e aí tenha que começar alguma coisa do zero, para isso que o Flamengo já fez, está levando pancada, mas está se preparando para isso. Daqui a pouco, vocês não tenham dúvida que vão usar essa situação, no caso do Flamengo já está treinando, como desculpa por uma suposta superioridade do Flamengo, mas isso aí é o azar deles, se eles não quiseram tomar uma providência. Flamengo, aí fala assim, o Flamengo tem dinheiro para poder fazer os testes no seu jogador e tomar as precauções, os demais não. Pois bem, mas a Ferg, ela garantiu o pagamento para esses clubes, inclusive para os grandes, e o Flamengo abriu mão por entender que assim ele poderia estar ajudando outros clubes, não utilizando desse dinheiro, já que ele teria essa condição e vem fazendo isso, fazendo vários testes, não só em jogador, mas como parente de jogador, amigos próximos que teve contato para poder identificar e tanto que acertou que o Flamengo completou aí 3 semanas sem que nenhum teste que foi feito, nenhum deles deu positivo por causa do vírus aí que está ocorrendo aí, novamente a gente não pode dizer. Certo, e agora vamos lá para a entrevista do Landim, Fox e Jogo Aberto. Na Fox, um território assim, sabe quando você do nada cai num covil de leão, com hiena, com cobra, com tudo que tem de ruim do lado? Com exceção talvez do Benja, mas os demais é tudo assim. E outra, muito desinformados, cara. Então ali a intenção era que essa entrevista gerasse uma polêmica de forma que eles depois pudessem ficar ali martelando, né? Depois que a entrevista acabar, eles ficariam ali 2, 3 dias ali falando sobre isso. E o Landim foi muito bem preparado para essa entrevista, sabia muito bem onde estava pisando. Diferentemente, para quem assistiu a entrevista dele na Fox, e ele não fugiu na Fox não, no Jogo Aberto, ele não fugiu de assunto nenhum, ele respondeu todas as perguntas, e inclusive perguntas sobre o caso dos meninos do Ninho. Do jeito que colocaram, que perguntaram, não perguntaram da mesma maneira que seria perguntado na Fox. E ele foi lá e respondeu absolutamente tudo. As providências que o Flamengo está fazendo e também sobre a volta do campeonato. E o Landim, uma das coisas que me chamou mais atenção foi o fato, assim, para muitos, o Flamengo quer que volte o campeonato, jogar futebol com um público reduzido ou sem público do nada. Já o Landim, ele deixou bem claro, vai demorar muito para as coisas voltarem ao normal, mas alguma coisa tem que ser feito, alguma coisa tem que fazer, uma providência tem que ser tomada para que isso comece a acontecer aos poucos. Aos poucos você vai tomando providência, se tiver alguma coisa dando certo, vai adiante, se tiver alguma coisa der errado, beleza, vai ali e conserte. O negócio é que o Flamengo está respeitando o protocolo, aliás, o próprio faz esse protocolo, que é usado de exemplo, e eu acho que tem tudo para que no final das contas, eu acho que já está se mostrando o Flamengo ter acertado no início disso, né? Entre aspas, peitar, como diz aí, a situação e começar a fazer as coisas por conta própria. Aliás, o Flamengo tomou N providências que, se não tivesse sido tomado, talvez a situação poderia ser muito grave. Eu cito, por exemplo, a situação que o Flamengo testou o motorista de um jogador. Esse motorista, ele pegava mulher, filho, jogador, para poder levar aqui, ali, no mercado, em algum outro lugar, e esse motorista estava contaminado. Mas olha como é que as coisas são.
Nem jogador, nem mulher, nem filho foi contaminado e deu tempo de pegar esse camarada, isolar ele, tratar dele e ele assim nem contaminou jogador e família, filho de jogador e por sua vez também não levou o vírus para dentro da casa dele para poder contaminar alguém lá da família dele, né? E sabe-se lá se dentro desses tivesse algum do chamado grupo de risco. Então, mais uma vez, mesmo diante de muita pancada, decisão acertada. Agora vamos falar do Amazon. Amazon que está causando um certo desespero, um certo. Tá deixando os camaradas ali meio que alerta no seguinte sentido: olha, se a gente não tomar cuidado, esses caras vão engolir a gente. E o que é que nós, torcedores, ou o pessoal do Flamengo, tem a ver com isso? Absolutamente nada. Eu não tenho culpa que o Clube de Regata do Flamengo tratou de se organizar, de sanar suas dívidas e hoje está no nível que está. E aí, quando vem numa crise dessa daí, que está afetando todo mundo, e o Flamengo não é diferente disso, me aparece um gigante, uma marca referência no mundo inteiro, em alguns segmentos, é do desejo dela ir mais além, né, com uma situação que seria o assim, o ideal seria a liberdade para todos os clubes brasileiros, que é uma mudança nessa lei Pelé, e junto a um projeto que corre, que ainda não entrou em votação, mas que se esse projeto for aprovado, os clubes vão ter a liberdade para negociar a sua transmissão dos seus jogos com quem quiser e aonde quiser. E nesse caso o Flamengo seria mais uma vez pioneiro, porque esse patrocinador Amazon, ele tem essa ambição de se tornar um stream de jogos, de partidas de futebol. Eu não sei se para outros esportes, mas futebol especificamente. Já é uma plataforma que faz venda de vários produtos e também tem lá o stream de filmes e séries, é exemplo de outras plataformas que a gente conhece muito bem. Então, e até deu assim, saiu assim um entre aspas que a Amazon teria recuado um pouco, mas não, eu acho que isso é uma baita de uma estratégia. Eu acho que mais cedo ou mais tarde isso vai ser anunciado e aí certamente o Flamengo vai dar um passo gigante. Essa empresa, ela está almejando coisas bem altas e quando vai pegar um clube para poder ela patrocinar, ela pega quem? Um clube que está em evidência, beleza, mas é um clube que também pode ajudar a expandir a marca delas e os produtos dela também. Então vai unir o útil ao agradável. Falando em gigante, que eu não tinha deixado anotado aqui, me lembrei de uma coisa agora. O Flamengo deu parabéns ao Liverpool. Não me lembro se foi 108, 118. O Liverpool, né, completou ali um ano de sua história e o Flamengo foi lá e parabenizou o Liverpool. Alguns torcedores, aí eu não, sei lá, eu desconfio um pouco disso. Alguns torcedores criticou essa atitude do Flamengo. E eu vejo uma atitude assim, tipo, é a mesma coisa. Se vocês forem reparar, a final da Libertadores, alguém de vocês reparou na atitude do River Plate, que ficou ali do lado assistindo a festa do jogador e entrega de medalha? Aliás, eles receberam a medalha dele e troféu de segundo colocado. O Flamengo fez um corredor ali, bateu palma para o jogador. Eles receberam a medalha deles, o troféu deles. Muitos, quando pega aquilo ali, até tira a medalha do pescoço e já sai descendo para o vestiário. Vocês podem reparar que o River Plate ficou o tempo todo em campo. Somente quando o Flamengo levantou o caneco é que os caras pegaram e saíram. Isso é uma atitude nobre, uma atitude de quem reconhece uma superioridade, reconheceu o adversário ganhou, né, tava com o troféu na mão, mas né, o jogo você tem que ter atividade dobrada muitas das vezes mais do que 90 minutos, né, a gente sabe disso.
E a mesma coisa que o Flamengo fez com o Liverpool. Eu acho que gigante reconhece gigante, gigante dá os parabéns ao outro por uma marca atingida, nesse caso, mais um ano na sua história, um clube vencedor, clube esse que a gente se enfrentou aí no final do ano passado e não foi fácil ganhar do Flamengo. Os caras lá, há muito tempo que não se via o Liverpool dando chutão para frente, então eu acho que essa reclamação de algum aí, eu acho que não tem o menor cabimento, e o Flamengo não fez nada de errado com relação a isso. Agora vamos para o. Antes de ir para falar do Jorge Jesus, essa possível concessão, administração dada, né? Eu já estava me enrolando com a língua. Administração dada, entre aspas, uma parceria Flamengo e Fluminense por 35 anos. E aí, só que tem uma outra. Não sei se vai gerar polêmica. Eu acho que polêmica no sentido de aonde é que vai fazer, o que é que vai se fazer no Maracanã para que isso volte. Eu sei que tem uma o governador faz uma sugestão ou é uma exigência, aí eu já não sei muito bem qual foi a colocação que foi dada, mas é a volta da geral. Aquela galera que ficava ali, Santa Cruz, aquele camarada lá da Ruda, o Anjinho, eu vi hoje ele já falando lá que seria um negócio legal. Pô, e quem já frequentou o Maracanã, e mesmo que nunca tenha ido para geral, mas que já viu o Maracanã totalmente lotado com geral e as arquibancadas, cadeira comum, sabe que o Maracanã ficava assustador, intimidava qualquer adversário que vinha jogar com o Flamengo. Não que o de hoje não faça isso, o torcedor do Flamengo tem esse poder de movimentar o Maracanã nesse sentido, mas eu estou muito curioso de saber como é que esses caras vão conseguir colocar a geral de volta ali, porque a geral ele era um anel inteiro, né? A gente tinha arquibancada lá em cima, branca, amarela, verde, e embaixo as cadeiras azul, que era as cadeiras comuns, e depois a geral. Só que não era um pedacinho, igual o Flamengo tem a vontade de tirar as cadeiras do setor norte e o sul, que aí ficaria uma espécie de geral improvisada. Aquela galera que fica ali são tudo desorganizada, muita gente gosta de ver jogo lá, eu particularmente não gosto de outro setor do Maracanã, é ali que é onde fica a bagunça, o barulho, a bateria desorganizada, mas eu muito curioso para saber o que é que eles vão fazer, se eles vão destruir ali parte do setor Maracanã mais, que é onde custa caro, para botar uma galera que, entre aspas, seria de um setor mais popular. E não é nenhuma coisa contra essa galera, não, porque eu acho que isso é história do Flamengo e se voltar, se arrumasse um jeito de voltar, eu acharia legal, bem positivo, mas eu não sei como é que esses caras vão fazer, porque quando mexeram no Maracanã, ele praticamente destruíram o Maracanã todo para erguer um novo Maracanã. Ali eu acho que é o terreno antigo do Maracanã com um Maracanã novo construído ali, totalmente diferente daquilo que era o Maracanã antigo. Então, a única lógica que eu vejo é fazer norte e sul de geral, entre aspas. Ou então pegar um setor ali onde é o Maracanã mais, metade daquele setor inteiro e fazer de geral. Agora, voltar exatamente como era a geral do Maracanã originalmente, eu acho que vai ser muito difícil conseguir fazer isso. Claro, eu não sou mestre de obra, não entendo nada disso, mas eu acho que vai ter vai requerer uma, olha isso, vai ter que ter uma estratégia muito bem pensada para poder não abalar as estruturas do Maracanã, porque tudo que a gente não precisa nesse momento é, é nenhuma coisa ruim acontecendo ali naquele lugar. Mas enfim, vamos aguardar para ver o que que se vai se dar aí com relação a essa geral. Mas eu sei que tirando isso, eu vou ficar muito feliz com o Flamengo administrando o Maracanã por 35 anos. E ninguém cuida, nos últimos anos, ninguém teve
O Flamengo sempre sustentou o Maracanã. O Flamengo sempre levou os maiores públicos para o Maracanã. Mas atualmente, e aí não é soberba, não é desfazendo de clube nenhum, o Flamengo cuida do Maracanã como ninguém. O único clube que às vezes não tem lucro, mas não fica no vermelho com relação a botar público no Maracanã. Os demais saíram com prejuízo o ano inteiro, inclusive o Fluminense. O Vasco e o Botafogo eles têm prejuízo jogando até no estádio deles. Agora, eu com o Maracanã na posse do Flamengo, mesmo entre aspas, parceria com o Fluminense, o Flamengo é o único que às vezes não tem lucro, mas também não sai prejuízo, não sai no vermelho igual acontecia antes. Saía com um negativo de 200 mil, 150 mil, 300 mil, o que era um absurdo você lotar o Maracanã e no final você pegar lá o tal do borderô e ver que o Flamengo saiu com a renda toda que o jogo deu, o Flamengo ainda saiu negativo, saiu devendo. Então vamos ver o que é que vão se fazer aí com essa intenção de a volta da geral. E o Jorge Jesus, que seria assim, seria não, foi a renovação que deixou aquela galera a imprensa, o outro lado do outro lado do muro, a galera do arco-íris, que não se resume mais só no Rio de Janeiro, resume nos times do Brasil inteiro, especificamente os corneteiros de São Paulo, imprensa no geral, o maior desejo dele seria ver o Flamengo primeiro ser desmanchado. Não, isso não aconteceu porque só saiu o Pablo Mari. Tem as duas especulações aí, né, do Gerson e do Rodrigo Caio, mas é apenas especulação. Mas Flamengo, entre aspas, quando perde um jogador, tem que já estar mirando o outro. E eu gostaria de que isso não acontecesse, porque o Flamengo está com um time. Eu acho que a única coisa que hoje talvez precise é um lateral para ser substituto do Rafinha, que o Rafinha, por mais que tenha a idade dele, mas daqui a pouco ele vai ser obrigado a mudar de posição. E o maior desejo do anti-flamenguista, do arco-íris, seria pegar a notícia da seguinte notícia: Jorge Jesus não é mais técnico do Flamengo, pois para o desespero deles, para o pavor deles, Jorge Jesus assinou o contrato com mais um ano, mais uma temporada. Muita gente vê como estranho o contrato dele ir até junho ou julho do ano que vem, mas eu vejo como qualquer um que faz o seu negócio. Claro que teve os pontos assim, o que levou ele a ficar no Flamengo não foi dinheiro. Claro que isso não é verdade. O dinheiro também, o salário dele, tem lá, ninguém vai fazer nada de graça. Mas teve vários fatores que levam ele a ficar no Flamengo, Maracanã, que leva ele a ficar no Flamengo. É a estrutura que ele tem na mão, um time que ele já conhece de olhos fechados, um time que joga por música, joga praticamente de olhos fechados, e a possibilidade dele ser campeão, inclusive de títulos inéditos. Eu acho que pode botar aí Copa do Brasil e o Mundial, que é nítido para todo mundo que ficou engasgado nele. Mas se ele for lá e não ganhar o Mundial, mas ganha uma Copa do Brasil, ou ganha uma Libertadores, ganha brasileiro, não vai ficar devendo em absolutamente nada. Ele já está com o nome marcado na história e vai ficar mais marcado ainda. Mas é claro que seria assim o ápice de todo o flamenguista que sofreu aí nos últimos anos, sofreu, né, o pão que o Cramunhão amassou com uns times pavorosos que o Flamengo tinha em mão. Então, esperar para ver no que dá. Rapaziada, quase 30 minutos de podcast. Eu não sei se todos vão assistir até esse final. Para você que chegou até aqui, comente, fala assim, olha, eu ouvi o que você falou no final. Então, se você chegou até no final, comenta aí, ó, eu ouvi o que você falou, estou deixando um recado por causa disso. E aí eu vou identificar você e em breve eu vou colocar você num sorteio especial de um brinde aqui do canal. Tá certo? Do mais, muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado por ouvir, nem que seja um pouquinho, e quem ouviu até aqui,
Cara, muito obrigado. Rede social do canal na descrição desse vídeo. E não esqueça também de, junto com o seu recado, dizer, olha, eu assisti até aqui. Digam aí o que é que pode melhorar, o que vocês gostariam de ver nesse tipo de conteúdo que é feito, foi pensado especificamente para você que está na correria do dia a dia e que gostaria de pegar alguma coisa ali que tivesse um resumo da semana. Eu espero que eu tenha conseguido resumir, eu aponto esses assuntos como os principais, né, os que têm maior relevância, porque nos últimos tempos você sabe que a gente só vê notícia, né, da situação que a gente está vivendo aí, futebol mesmo em campo, que é o que a gente gosta de falar, gosta de analisar, não está tendo. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado, né, de coração, e deixa aí o seu like aí, se é a primeira vez aqui no canal. Muito obrigado aí pela presença e audiência de vocês. Saudações rubro-negras e até o próximo episódio de podcast. Da próxima vez eu espero ter um convidado aqui. E boa noite aí a todos. Boa semana para todos aí. Saudações rubro-negros.